Olá, bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Cá estamos nós mais uma vez, eu, Demian. Felipe ou Pretinha, né? Uma vez mais. Aí estamos nós, hoje elevando o nível da conversa, né? Botamos até um Pois é. Felipe na jaqueta. Beca ajeitado Tem que hoje, ser, hein? né? Conversa aqui de altíssimo padrão. Hoje a gente vai falar de um assunto que está em voga, é muito interessante para um público bem exclusivo, bem diferenciado. São uma situação de muito bom gosto, de fino trato. Isso aí. E temos um dos poucos especialistas no Brasil, é assim que podemos... Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer aqui ter à disposição, falar um pouco do meu universo, né? Transito há mais de 30 anos. Vamos saber já já. Vai ser o Tarcísio Winners. Tarcísio Winners. Aguenta aí, antes de a gente ir para a vinheta, deixa aí teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que o assunto é bacana. Senta aí e espera que já voltamos. Hey você, chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência, aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade, com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast. Sim, vamos lá. Tarcísio Winners. Tarcísio, prazer novamente. Vim falar um pouquinho do meu universo aí, para apreciadores, curiosos. Muitas pessoas têm a curiosidade, mas às vezes não sabem o caminho, né? Como chegar, como ter a boa informação. Legal. E te respondendo anteriormente, até a gente tem pouquíssimos, né, no mercado nacional, e realmente que entendam, né, que realmente conduzam para a melhor forma possível da pessoa entrar nesse universo da forma mais tranquila, né, possível. A gente vê assim, de uns tempos, eu vou falar de muitos anos para cá, uma situação que até a questão da apreciação do próprio vinho. Se a gente for falar aí de uns 20 anos atrás, não tínhamos tantas vinícolas aqui, ou rótulos diferenciados, né? Novas experimentações, degustações e tudo mais. Veio numa afluência. Charuto, eu vou te falar como alguém leigo no assunto. Não se via nem tantas tabacarias, né? Eu estou falando bem genericamente. Às vezes você encontrava até numa boa banca de jornais, para quem não é da área, encontrava lá um charuto. Quem realmente era apreciador tinha uma dificuldade enorme, né? De importação ou de onde achar isso só em grandes centros. Ainda tem. Pois ainda é. tem, né? São níveis de produto, como boa parte de alguns produtos, existem níveis, né? Eu trabalho com ultra premium. Então, por exemplo, esse da tabacaria convencional ou de uma loja de conveniência é um charuto inferior ao que eu trouxe aqui para exemplificar, entendeu? Então, são mercados diferentes, são níveis diferentes. Ele não Porém, está nem bem acondicionado na loja onde está lá, né? muitas vezes não só o acondicionamento dele, a umidificação, como também a qualidade dele. Então, é aí onde que eu quero tocar, que é o nível de experiência quando você vai introduzir um novo membro, um sócio que a gente tem em clube. Então, a gente costuma colocar esse formato, né? Existe uma diferença enorme de produto. Então, a tua experiência para ser agradável tem que ser a melhor possível, na largada, né? Com O que tu certeza. falou faz muito sentido, né? Tem muitas pessoas, eu não gosto de charuto, não cheiro é ruim, não sei o quê. Porque... Teve uma péssima experiência no começo. Exato. Né? Faltou um profissional para realmente indicar, porque é bem complexo esse universo da pessoa, principalmente ela tem a vontade, ela está muito a fim de entrar, de ter esse prazer de degustar um bom charuto, mas muitas vezes não tem a informação. Ela tem condição financeira, mas não tem a informação. Tem informação. E é como a gente está falando aqui, mesmo hoje, que já, digamos, se popularizou um pouco mais, ainda assim, não é em todo lugar que você encontra, né? A gente está falando aqui Balneário, por ser uma cidade pequena, mas com pique de metrópole, já temos assim essas questões surgindo e se mantendo também, porque tem que ser uma operação viável, né? Mas hoje no Brasil, Tarcísio, os especialistas, como tu hoje te consideras na área, como tu tens já a
a tua experiência, a gente estaria falando de quantas pessoas, mais ou menos, tens ideia? Ou em quantos centros a gente encontraria essa muito relativo, que com certeza eu não conheço todos do mercado. E existe uma crescente, né, de alguns anos para cá. Mas os principais são pouquíssimos mesmo. Nós estamos falando aí em torno de 30, no máximo 40 profissionais mesmo. Realmente, que estão não só a questão de tempo no mercado, que todo mundo se conhece, como também de experiência, de bagagem, né? Eu morei fora para se especializar no charuto. Eu comecei bem cru mesmo, somente vendendo. Não tinha um conhecimento do produto em si, então me especializei como Siga Sommelier e fui além. Eu quis conhecer marcas, tabacaleiras fora do país. Até agora, dia 17 de julho, mês que vem, eu estou indo para Cuba. É realmente outra experiência. Então, realmente é viver a experiência mesmo e trazer a bagagem correta. Porque hoje, inclusive, o título é Siga Sommelier. Siga Sommelier, Que bacana. o especialista em charuto. Que legal. Porque hoje até o sommelier de vinho, por exemplo, tu encontras mais facilmente. Né? Estamos falando aí de, como eu disse, uns 20 anos atrás, seriam pouquíssimos. Hoje, aqui na cidade, até, inclusive nos supermercados, tu já tens o cara para te orientar. Pode não ser o top 10 especialista, mas já consegue dar uma boa orientação. Tu imagina que o mercado da charutaria, daqui a um tempo, atinge isso de realmente popularizar um pouco mais? Nós ainda, no Brasil, ainda está muito cru ainda. Por mais que esteja, você vê, eu tenho mais de 30 anos no mercado, são muito poucos profissionais a nível realmente que entendam e que possam passar a excelência, né, no conhecimento. Eu não me especializei, eu não me fixei como, e nem me intitulo como Siga Sommelier. Eu fiz vários cursos no começo para entender realmente, mas eu fui muito mais além. Eu acho que a bagagem, você tem que entender de marca, você tem que entender de terroir, tem que ser um pouco de tudo. O sommelier, por exemplo, ele vai harmonizar perfeitamente. Né? Eu acho que no complexo, no universo do charuto, envolve outros produtos que hoje eu também me especializei no produto de luxo, o Ultra Premium, que conversa, né, com toda a magia do charuto, né? O clube de charuto, onde eu me fixei, né? Eu acho que a lapidação do charuto é mais complexa que a do vinho, né? Até por acesso, logística, tudo, né? Tu tem que ir para Cuba, tu tem que ir para algum lugar assim. O vinho a gente já tem, eu acho que boas vinícolas no Brasil, que às vezes o cara pode fazer o curso aqui e tudo mais. A charutaria já começa a ter já é uma barreira de entrada, digamos, né? É uma barreira não só de entrada, mas de preço também, né? Para ser um bom sommelier não é qualquer... Tocou num ponto bem importante, que é justamente isso, né? A experiência custa caro para você, não só em viagens, como também em produto. Toda uma linha de acessório, um armamento. O vinho, você vai precisar de uma boa taça de cristal, né? Um bom vinho, obviamente, e um saca-rolha. O charuto já é mais complexo, uma linha de acessório, até trouxe algumas coisas, uma linha para exemplificar, mas existe um ritual, né? Não é só simplesmente acender um charuto. Todo o processo, né, de compra, de realmente armazenamento também. E é bacana. É isso que o apreciador ele quer viver essa experiência. Tanto é que o charuto você tem que ter tempo. Né? Vamos falar acima de meia hora para poder degustar um bom charuto tranquilamente. E até a questão de armazenagem que a gente está falando aqui, porque é um produto extremamente perecível se comparado a um vinho, mais ainda a questão de outros acompanhamentos, de um whisky, de um conhaque, alguma coisa assim, né? Exato. Tem que ter um cuidado muito maior. Não que todos esses produtos, né, tanto whisky como vinho, precisa de algum acondicionamento também próprio, perfeito. né? Clima, a temperatura. O charuto ele ainda envolve a umidade, né? Então, fora a temperatura, ele envolve também a umidade, né, que até trouxe, já explicando aqui um pouquinho, esse é um saquinho Boveda, né, que a gente Boveda, que ele vai umidificar 62%.
Existe mais, a 75, né? Mas realmente quando o charuto está já um pouco ressecado, mas em torno de 62% a 75% ele está perfeito, né? A umidificação do charuto. Esse para eu usar dentro da caixa de charuto. Dentro da caixa Abre do a charuto caixa, pode ser, ou simplificando, né? Então, esse é um saquinho, um zip, onde você coloca o Boveda e o charuto dentro e você vai fechar. Então, ele vai ficar climatizado aqui dentro. Interessante. Ele vai ficar umidificado, né? Você pode transitar, levar, né? Mas você pode deixar dentro da sua caixa. Essa aqui é uma caixa de um parceiro nosso, Dom Emanuel, charuto excelente da República Dominicana. Pode ser dentro da caixa ou pode ser dentro da caixa de cedro mesmo, que é o umidor, né? Que a gente chama de umidor. Onde é o mais específico, né? Bacana. E essa questão da armazenagem, comparando com vinho, que você pode ter uma adega climatizada, o charuto, tu comentasse ali de 60%, 70%, depende da folha? Como é que funciona isso? Se um tem que ser mais umidificado, o outro menos? Se existe uma espécie de climatizadora? Não, então, existe uma caixa, né, umidificadora, onde ela vai climatizar em torno dessa variação de 62 a 75, né, por aí, tá? Então, essa é acondicionamento perfeito, né? Tá. Porém, respondendo a sua pergunta, a capa não interfere, e sim a qualidade. Tá. Tem capa que tem produto que ele está um pouco mais umidificado, ele já sai de fábrica, já umidificado, um pouco conservado, né? Então, realmente é no tato ou na sensibilidade de você entender se o charuto está seco ou não. Aí, e também existe a variação do Boveda. Por isso que muitas vezes ele está muito seco, vale a pena comprar já o outro que ele vai potencializar mais. Entendi. Tu consegue salvar um charuto seco, por exemplo? Consegue. Legal. E o que seria um charuto seco? Ele ficaria mal armazenado por quanto tempo para prejudicar? Não tem uma regra específica, né? Pode ser que um dia dentro de um carro, né, solto, sem nada, sem nenhum tipo, né, de armazenamento, ele já possa ressecar bastante. Depende do dia, né? Então não tem uma relatividade. Como ele também pode ficar muito umidificado. Nós estamos aqui no litoral, então tem um lado também, o outro inverso, onde o charuto fica muito... Eu fui recentemente em um cliente lá em Itapema e eu forneço para ele mora em São Paulo, toda a parte de vinho e charuto foi eu forneci ele, né? E aí vamos fumar um charuto. Quando eu peguei, eu falei, teus charutos estão muito umidificados. Por causa da umidade, quase frente mar o apartamento dele. Então, maresia, tu pega aí 2 semanas de chuva direto. Então também ele não pode estar muito umidificado, porque senão ele fica trancado, o charuto, ele não vai ter uma boa queima, muito menos uma degustação. E aí o que faz num caso desse, se está úmido demais? Você vai ter que parar de umidificar, né? Deixar ele in nature, né? Dentro da caixa, não precisa deixar aberto, mas deixa ali que com o tempo vai aquecer e ele vai voltar a um time. Ele não pode ter essa oscilação também brusca, né? E você tirar, porque vai quebrar a capa. Tem que ser constantemente bem sutil, né? A capa que tu disse seria a folha que reveste ele por fora. Já exemplificando aqui, vou pegar um charutinho. Esse aqui é um charuto, um HUP cubano, a marca cubana. Então, basicamente, o charuto ele é dividido, a construção dele inicial, em 3 etapas, tá? Em 3: capa, capote e miolo. Então, existe a capa, é um tipo de folha, 100% folha de tabaco. Tá? Então, é capa, capote, que é uma segunda torcida, e o miolo. É a construção dele. A capa, quando eu falo umidificado, você vai ver pela tonalidade. Esse está bem acondicionado, você vê que ele está sedoso. Né? Eu costumo dizer que a capa do charuto é como a nossa pele, ela tem que estar umidificada. Senão ela vai quebrar, ela vai ressecar. Boa dica, boa dica. O teu tá guardando onde os teus? Não, até eu comentei com ele. Tem um amigo meu que fuma
bem mais charuto, enfim. Fumo muito pouco, de vez em quando, só com eles. E ele me deu o saquinho do umidificador ali. E funciona bem, né? Funciona legal, funciona legal. Perfeitamente. Logicamente a gente vê, né? Os charutos que, por exemplo, a gente compra mais recente, não tem a necessidade, mas os que estão armazenados há mais tempo, aí sim precisa. Já colocando também na área de construção e de tipos, vou ser bem básico, tá, Dan? Para a gente não se estender assim na parte técnica só, né, do charuto. Esse aqui é o tipo Parejo. A construção dele, né? Ele é o mais tradicional que existe, né? E esse aqui é o figurado. Figurado porque ele sai fora do padrão tradicional. Digamos que esse é o tradicional. Então, existem outros formatos. O culebra, por exemplo, que são 3 charutos trançados entre eles mesmos, faz uma trança mesmo. Olha só. E eles ficam todo torto. Aí, pô, é um charuto para degustar em 3 amigos. Então, por exemplo, né? Querem confraternizar, não significa que a pessoa... essa pergunta já me fizeram. Não, e ele fuma-se todo trançado? Não, você tem que soltar ele e cada um vai fumar um. Sim, se são 3, deve ser uma bitola razoável. Não, mas não é essa bitola. Ele é um pouco mais fino para poder dar trançar. Né? Esse acabamento final ali é para facilitar, no caso, na hora de pôr na boca, tu não precisa cortar ele mais, menos, não, como funciona? Todos precisam cortar. Sim. Todos a gente chama de cabeça e pé. Então, a cabeça, só essa parte, essa tampinha, precisa ser cortada. Realmente é bem fininho mesmo. E aqui também. Esse aqui pode ser chamado de torpedo ou pirâmide. Né? Também se corta só a tampinha aqui, só a pontinha. Não seria funcional, é mais por questão do estilo de produção e tudo mais? Ou faz alguma diferença a cabeça do charuto? Não, faz a diferença na construção, né? Esteticamente também, né? Para você basicamente você vai colocar, então você vai cortar, né? Para ter obviamente a queima. Sim. Tem charutos que eu não trouxe, não tenho aqui, que chama boca cerada, que ele vem fechado aqui. Olha só. Também, então são as 2 pontas. Né? Mas se corta sempre na parte da anilha. Esse anelzinho que chama anilha. Eu digo por questão de ter menos saída naquele que é mais ele vai deve puxar menos do que ele vai dar o fluxo vai ser menos, né? O fluxo do charuto, e ao mesmo tempo ele vai ficar um pouco mais encorpado, o charuto. Claro. Tem pessoas que gostam, eu quero fumar essa bitola, mas quero ele mais um pouquinho mais forte. Achei esse charuto, então você corta bem pouquinho, ele vai ter um fluxo menor, né? Eu já gosto de charuto com bastante fluxo, então eu corto mais para fumaçar mesmo. É uma série de detalhezinhos, é um ritual mesmo, como tu falasse, né? Tem uns mais compridos, uns mais curtos, tá vendo? Uma variedade grande aí, né? Isso esteticamente, a bitola ou vitola, ela realmente é a empunhadura, né? Até já fazendo. Então isso é gosto pessoal, ou tempo, né? Então, o tempo de queima também interfere. Claro. Né? Esse aqui vai ser mais rápido, obviamente, do que esse aqui. Né? Esse aqui é um Partagás D4, excelente charuto cubano, e um HUPMAN, também cubano. As capas são diferentes, então blend são diferentes, né? Obviamente. Esse aqui, pela empunhadura, eu gosto de uma empunhadura melhor. Tem pessoas que gostam mais curtinho, mais fino. Tem um Panatella, né? Que ele é comprido e mais fino. Então, realmente é gosto. Até, às vezes, o cara tá um pouco corrido, já pequenininho, já agiliza a vida, né? Falar que é os petit, né? Que é o do cafezinho. Então, eu tenho ali em torno de 20 minutos, 15 minutos, para tomar um café rápido, uma coisa, eu quero degustar um charutinho. Então, a bitola seria espessura e vitola, tu falaste? Vitola, seria o comprimento? Comprimento e diâmetro, né? Diâmetro. A gente vê, de vez em quando, acontece, o cara acende um charuto, não fuma tudo, enfim. Ele corta o fluxo lá. Tu recomenda, não?
Terminar Ele corta o Ele charuto. corta Eu o não charuto. recomendo. Não, nem... Se você está ali né, por exemplo, nós estamos no clube ali. Muitas vezes o cliente fica ali 2, 3 horas tomando um bom vinho, né, conversando. E o charuto, às vezes, que era para ser 1 hora, vira 3 horas. Ok, legal. Porque ele vai reacendendo, mas está na mesma queima, que eu costumo dizer. Perfeito. Eu não aconselho, vou cortar aqui, vou ter que ir embora para casa, que surgiu um imprevisto. Quando você reacender aqui 1 hora, meia hora, ele já vai estar um gosto bem diferente, né? De cinza mesmo, aquela coisa de fundo cinzeiro, né? Lamber um fundo de cinzeiro. Então não é legal, não aconselho. Até para armazenar depois propriamente, né? Colocar em algum lugar já. Você vai contagiar os outros, né? Que está com um blend excelente. Claro, ele fica fechado. E aí você vai aquele cheiro de cinza, de queima já, vai para dentro do teu armazenamento, né? Ô, Tarcísio, e a questão de tempo de validade? Tem isso para o charuto também? Tem uma média de um tempo que seria interessante esperar para consumir? Ou se é muito novo, se é mais velho, se matura, digamos? O bom charuto, ele já sai de fábrica com aproximadamente 6, 7 anos. Então, ele já está ali armazenado em torno de 6, 7 anos, os bons charutos. Então, ele já tem vamos falar assim, esse processo. 20, 30 anos, ok, tem que estar muito bem acondicionado, você vai ter um bom charuto. Isso não significa que ele também vai evoluir, né? Isso depende, é muito relativo da construção do charuto. Né? Se é realmente com excelência, ele vai evoluir. Tipo uma safra de vinho. É tipo uma safra de vinho, que também não é como eu costumo dizer, às vezes espera um bom vinho, ele tá bom na largada, vamos falar assim. E depois no armazenamento ele não evolui. O charuto é a mesma coisa. Ele pode ser que ele evolua num bom acondicionamento, a folha, toda a construção dele foi construída com excelência, com qualidade, então realmente vai evoluir. Então não tem. Tanto é que algumas fábricas, eles vêm, por normas do Brasil de entrada, né, os produtos importados, ele vem com uma data de validade. Né, de 20 anos, 10 anos. Né? Eu nem sei se agora está vindo ainda mais data indeterminada. Que aí... vai depender só pelas leis. Antigamente vinha indeterminado. Mas dependia do teu armazenamento, ele vai durar 20, 30 anos. Teria ideia do que foi considerado um charuto realmente antigo, assim, ou de muito tempo? Os cubanos, né? Tem no mercado, tem muitos clientes que tem e não vendem, né? Eles guardam já como raridade no mercado. Charuto de 20, 30 anos. Olha só. E o charuto tem aquela pegada de vinho também? Cada safra, vamos dizer, da colheita do fumo... Tudo interfere. Tudo interfere. Tudo interfere. Como é bem parecido com o vinho, por causa do terroir, então solo, clima, tudo vai interferir. Então, muitas vezes, não tem muita essa oscilação. Então, por exemplo, se você vai fumar, como você comentou comigo, já fumou um Coíba, um dos principais charutos no mercado global, cubano, principal marca também, uma das principais marcas do charuto cubano, charuto de excelência. Então, você não vai ver uma oscilação tão brusca, né, de blend. Tá? Perfeito. Então, não tem. Já existe uma característica de folha, de terroir. Né? Sempre plantado no mesmo Cuba lugar. É quase... Mas tem. Pode ser que sim. Hoje, o melhor charuto que tem é cubano, na tua opinião? Não, na minha opinião, o mundo evoluiu bastante. Os cubanos são... É o clássico, né? Perfeito. O clássico nunca vai morrer. Mas são os principais do mercado, obviamente, os cubanos, mas existem hoje os off-Cuba, que é com a mesma qualidade ou até superior dos cubanos, né? Por exemplo, algumas marcas, o Opus X, nós somos distribuidores da Opus X, Arturo Fuente, Oliva, a Davidoff, também um outro charuto de excelência, todos fabricados em Nicarágua, República Dominicana, existem outros de Honduras também. Então, existem bons charutos, bem construídos, assim, fluxo. Então, o mundo se aprimorou bastante. Cuba fabrica o tradicional.
Perfeito. Mesmo com excelência. Mas ainda tu ficas, digamos, lá numa região, eu vou falar próxima aqui, porque se comparar com o mundo todo, né, países circunvizinhos ali, mas no mesmo meridiano ali de Cuba, por conta do clima, imagino. Porque vinho hoje tu pega, tens no Brasil, tens na França, tens na África, né, bons vinhos tens na Austrália, e o charuto então fica mais limitado por conta de clima? Nesse Nós sentido? temos charuto brasileiro com excelência. Mas Porém- produzido mais para o norte do país ou aí tu... Porque aqui no sul a gente produz muito fumo também. Todos, mas aí é outro tipo. Aham. Todos na Bahia, na região da Bahia, Cruz das Almas, basicamente. Então, as principais marcas estão centralizadas ali. Existe charuto com excelência, porém, o custo-benefício, quando eu costumo dizer, é o que vai fazer a decisão na hora da compra. Eu prefiro comprar um Off Cuba, né? Um Arturo Fuente, um Oliva, por exemplo, né? Do que um cubano. Custo-benefício de um cubano para você. Eu fumo basicamente diariamente com clientes. Então se torna oneroso e ao mesmo tempo eu tenho uma frase que quando eu entrei no mundo do charuto eu comecei a me especializar e eu adotei ela. O experiente é quem experimenta. Então realmente eu experimento tanto produto bom, experimentei bom e experimento até, como charuto bom. Ruim e bom. Para ter a experiência e saber identificar se realmente está nesse patamar mesmo, de excelência, e o outro por que está. Né? Então, Está faltando ali para o que chegar. está faltando. Né? Não, realmente, tens que ter uma noção, até deve mudar bastante de região para região, essa questão de blend, o terroir, como estás colocando, de país para país, né? E fora aqui de América Central, América do Sul, tem algum outro país grande produtor, assim, ou que tenha uma relevância no mercado? No mercado, assim, fora desses países que eu te falei, né? Nicarágua, Honduras, República Dominicana, esse é o mais tradicional. Mas, por exemplo, tem o macanudo, que é jamaicano. Olha E só. a gente também trabalhamos com charuto. E um charuto maravilhoso. Olha E é só. da Jamaica. Antigamente tinha suíço também, mas porém a gente sabe que é só a construção. Então as folhas isso são importadas, né, de outros países principais, por exemplo, Nicarágua, República Dominicana. Leva a folha para lá para montar um charuto com uma precisão suíça, mas o blend que tu está experimentando é daqui. O país tem um potencial, né, de compra, né? Hoje a China está dominando, né? Então já vou entrar em outra área aqui. Sim, as duas principais marcas de charuto cubana, o Coíba e a Trinidad, hoje basicamente está na China. Mercado chinês. A precificação é da China também, então aumentou muito o preço. Então o que a China fez? Comprou basicamente ali no plantio já todo o abastecimento. Nós estamos falando em 1 bilhão, né? Não vou falar que, obviamente, né, que todos fumam charuto, mas existe um número agressivo, né, na China de consumidores de bons charutos. Então, basicamente, está centralizado os melhores charutos cubanos hoje na China. E ele já tem um acordo comercial de muitos anos, né, os países Exatamente. comunistas e tal. E aí foi precificado no preço deles. Se o mundo quiser, nós temos, mas não tenho por que vender para você se mais a China barato, está se pagando. lá estão pagando, né? Se a China está pagando. Isso também teve uma época ali propriamente de vinho também, né? Contitor, essas vinícolas, praticamente Alma Viva, esses vinhos estavam tudo na mão dos chineses aí. Algumas safras ali. Essas grandes marcas, né, de vinho do velho mundo, realmente eles entenderam o que é bom, né? O que é o bom, o que o mundo oferece de bom, tanto em vinho como charuto, uísque. Né? Os whisky maravilhosos estão todos centralizados hoje, a venda agressiva mesmo na China. Aí os caras não conseguem produzir a matéria-prima, então vamos comprar direto na fonte e dominar aqui Mas não a manufatura, só, no caso, uma revenda seria? Só uma revenda. Tá. Só uma revenda. Já fecha o pacote ali. E é engraçado, porque às vezes a gente tem tanto conhecimento no mercado, né? Recentemente um amigo, eu até brinco com os amigos, não, Tarcísio, como é que eu faço para identificar fora?
Aqui eu sei que você trabalha com importador, outra característica importante de citar é que todos os nossos produtos são de importadores nacionalizados no Brasil, então o produto se nacionaliza aqui, tanto cubano como os off-Cuba. Nós somos parceiros comerciais e exclusivos de algumas marcas nicaragüense e dominicana, por exemplo, Dom Emanuel, dominicano, charuto com excelência. Esse charuto vem numa crise, já está em 4 países, o mercado americano está dominando. Olha aí. Tu comentou um ponto bem importante, né? Logicamente, a grande maioria do povo que fuma charuto compra pela marca, mas é completamente leigo, né? De um modo geral. Então, tem muita coisa falsificada aí na rua e o pessoal nem sabe o que tá fumando na realidade, né? Se não tiver um cara como tu que realmente importa direto, enfim, Exatamente. faz esse trabalho, né? É complicado, né? Se fosse basear, não é nem no mercado de Balneário Camboriú, muito menos Santa Catarina, é a nível Brasil mesmo. O que tem de falsificação no mercado, e principalmente de cubano, e das principais marcas Coíba e Trinidad, Coíba, o Trinidad até é uma marca que é de excelência, mas eles não têm tanta ênfase. Realmente, quem vai consumir um Trinidad é o cara que já está dentro do universo do charuto. Agora, a principal marca, Coíba, o cara já vai, como você comentou, ele vai chegar pedindo a marca. Eu sei que aquele charuto é o melhor do mundo, é o Coíba. E aí é o charuto mais falsificado. Então, muitas vezes, quando você está viajando, está num free shop, fala, ou se puder mostrar, manda uma foto, eu vou te direcionar. Ou vai outras marcas, né, que não são tão visadas, tradicionais, assim, do consumo global, que, obviamente, ele vai ter uma margem muito pequena de ser falsificado. Uhum. E outra, né? Quando tiver muito barato, desconfie, né? Como tu comentou, não tem milagre, né? Não existe mágica. Não existe a mágica. Fora o risco que é uma falsificação, porque uma coisa, né, que vai estar tragando, colocando para dentro do teu organismo, tu não sabe qual foi o tratamento dado àquela folha de fumo, que não é uma situação artesanal, de repente é uma produção ali que botou agrotóxico. Se for fumo, já dê como já bizarro, né? Mesmo? Feliz, eu não quero nem citar o que tem dentro aqui. Mas realmente não é um produto bacana para ser ingerido, apesar de não tragar o charuto, mas obviamente você está colocando o produto na boca de péssima qualidade. É complicadíssima a situação ali no falsificado. Eu fico alerta aí, né? Busque sempre uma origem, né? Da onde. Nós somos o único clube em Balneário Camboriú hoje, realmente especializado em charuto ultra premium, que detém essas marcas. Então desconfie bastante quando você vê num local bem humilde. Eu não vou citar, obviamente, né? Não vou ser indelicado aqui, mas desconfie de preço, principalmente. Essa foi uma colocação excelente dele. Podemos falar por alto o que custaria algumas marcas de charuto que tu tens aí, assim, só para ter uma noção? Por exemplo, um Coíba, né, que está em torno, né, nessa bitola que está em torno de 500, 600 reais para mais, né, depende da bitola, isso é muito relativo. Eles vendem a 150. Poxa, mas daí não tem milagre. Então não tem milagre. 20% do valor é complicado, né? É muito fácil. A identificação já está na precificação. Sim. É muito fácil de identificar. Eu até brinco em relação a isso. Nem se tivesse um atravessador dentro da fábrica tirando lá, ia vender tão barato, poxa. Quero comprar um charuto hoje. Existe algum limitador? Eu posso comprar avulso? Compra só em caixa? Depende da marca? Como é que funciona? Não, você não tem limitador. Nós vendemos um charuto, uma unidade, como vendemos uma caixa fechada, quantas você quiser. Então, pode ser variado, pode ser... Mas o interessante, como eu costumo dizer, eu vendo 50% é produto. Então, com excelência. Sim. Né? Com origem, padronização. Os outros 50% é a experiência de comprar com a nossa estrutura, né? Com a Tarcísio Winners Club. É diferente. A experiência de eu dar informação, eu até costumo dizer... Hoje você tem um personal Cigar Sommelier para te oferecer o melhor aqui. Né? Se você tem curiosidade de entrar, se é a tua primeira vez no charuto,
É só, eu tenho vontade, já ouvi falar dessa marca, o que você acha? Então, realmente tirar a informação do profissional, seja o Tarcísio ou seja outro, né, que vai te conduzir na melhor experiência possível. Que aproveitar esse gancho do Tarcísio, o pessoal que está assistindo a gente, o endereço que fica... Hoje nós temos alguns parceiros, né, e outras estruturas. A gente está num momento bem bacana de expansão, né? Mas o Dami nós conhecemos ali no clube, ali na Versalhes Brasil, na 3.300, em Balneário Camboriú, número 450. Legal. Bem em frente à rotatória. Do Passeio São Miguel. Isso. Tá? Mas nós temos outras estruturas. Por exemplo, o evento que eu vou fazer agora vai ser em outra estrutura no Spot One. Ah, legal. Um evento para Quer dizer... meus amigos associados, né? Então, bem bacana. E de repente, se a gente que fala muito do mercado imobiliário, uma construtora tem interesse em realizar um evento para os investidores, para os parceiros... com o cliente e tudo mais. Já consegue também faço fazer isso. consultoria também. Recentemente tem uma grande construtora me contactou para poder fazer. Eles têm um projeto de fazer um cigar lounge, que é o espaço para os condôminos mesmo de charuto. E quando eles me apresentaram o projeto, eu falei, legal que está no projeto. Com certeza eu consigo te dar uma visão correta se tá construído. Porque realmente foi só o engenheiro que teve a ideia. E realmente já tinha várias modificações, né? Claro. Falei, cara, vai ter que praticamente remodelar aí. Por causa de exaustão, né? Existe todo um conjunto para ter excelência. Nós temos 2 umidificadores lá, realmente fuma 10, 12 pessoas simultaneamente e não tem uma fumaça no ar. Bacana. Isso é bacana. Eu conheci o espaço lá, realmente é fantástico. Até vou aproveitar a deixa, a gente vai dar uma quebradinha aqui. E hoje, ao invés de trazer o imóvel destaque, nós vamos trazer umas imagens do evento do Tarcísio. O pessoal vai lá gravar como é que funciona e na volta a gente vai explicar para você que já é um apreciador do charuto ou para você que quer iniciar nesse mundo, como é que pode começar nessa vida de charutos, tá bom? 2 minutinhos aqui, a gente já volta. There's a light that I love inside of everyone, even those that got darkness, falling through the sky on a winter night, straight through those stars. Tell me in the next street lights know that you could keep falling, 'cause I keep on falling, straight through your heart. Tell me in the next street, tell me in the deep falling, tell me in the next street, straight through your heart. Espero que tenham gostado do vídeo, né? E da experiência aí. Quem quiser, a gente vai deixar também os contatos do Tarcísio, localização, tudo certinho. Vai ter alguns cursos, algumas imersões, diriam assim, né? Legal. No princípio e a gente estava comentando aí no intervalo, né? A experiência que o charuto traz. E muitas vezes Balneário tem bastante não diria, mas alguns lugares que vendem charutos bons, mas não tem pessoas que realmente entendem para fazer essa experiência realmente valer para o cliente, né? Foi novamente uma excelente pergunta, Felipe. Porque eu também sou um cliente no mercado, né? Então, muitas vezes eu saio para degustar um bom charuto em outros ambientes, ou pelo menos eu vou à procura disso, né? E muitas vezes não acho. Acho que isso faz a diferença. Quando o cliente vai lá comprar comigo, eu vou pontuar
a excelência, né? Eu me especializei nisso, né? De entregar uma experiência que seja única. E eu não vejo, eu até gostaria que tivesse bons locais para eu poder usufruir como cliente também. Né? Eu não vejo, eu vejo só uma questão de ponto de venda, alguns com bons charutos, estão até bem acondicionados, porém não existe o profissional, não existe a autoridade que vá conduzir a venda e a experiência e realmente entender, como todo bom vendedor, né? Você vai comprar um carro, vou exemplificar, ele vai entender a tua necessidade primeiro para poder te oferecer o tal modelo, né? Isso não acontece no universo charuto. Perfeito. Nada, pelo menos comigo, eu transito em vários ambientes, principalmente quando eu vejo que foi recém, né, aberto, mas não vejo. Eu vejo muita falha, principalmente no profissional, não na ambientização, e é o conjunto da obra que vai fazer excelência. Aí tá lá mais focado no lucro, porque é o hype, o charuto, e não preocupado em... Aquela história do, como o Felipe gosta de falar, do voo de galinha, né? Que o cara quer estar nessa, surfar essa onda, e daqui a pouco não dá sequência, porque, ok, pegar um leigo que entre lá e aceite isso numa primeira experiência, pode ser. Mas alguém que já entenda mais, não vai ficar. Vai ser complicado para os dois, né? Tanto o leigo, ele não vai receber, né, a excelência de um bom atendimento, da primeira introdução do charuto, né, no universo, né, para ele realmente falar, cara, foi bacana. O cara me ofereceu um charuto. Você imagina, se eu for comprar como um leigo e eu escolher um charuto encorpado, forte, eu vou ter uma péssima experiência. Uma péssima experiência. E o que eu vejo também, no teu caso, é o teu negócio, né? O cara que tem uma delicatessen, enfim, uma enoteca, um negócio assim, é mais um produto, e para ele dar esse treinamento para o funcionário se torna custoso, né? Se torna custoso, e também não tem... eu até tenho, mas eu me especializei de uma forma diferente. Eu não sou palestrante, eu sou um empresário do segmento onde eu vivo o meu lifestyle desse mesmo segmento. Perfeito. Então é minha vida mesmo, realmente, diariamente. Mas fica a dica, inclusive, de repente, se alguém estiver pensando em trabalhar dessa forma, faz uma parceria, poxa. Não, é? Tranquilo. De repente eu tenho lá uma grande adega, ou enfim, eu trabalho com cunhaque, com whisky, quero proporcionar uma experiência. Vocês têm, a gente vai falar do clube que tu tens lá, que pode ser... Mas vou citar um pouquinho antes, a gente tem uma empresa de consultoria ligada ao segmento. Eu já fiz consultoria até para multinacionais, que elas vieram trazer produtos, ou introduzir o produto no mercado brasileiro, e tinha que ter alguns profissionais na região, e eu realmente fui um dos citados. Que legal. Então, que eu fechei com eles, uma multinacional das Ilhas Canárias. Olha Bacana. Lá da Espanha. Não, e a parte legal é que o charuto não é um concorrente, né? É um agregador, né? É uma Exato. combinação com N bebidas aí que se torna interessante a experiência. Fazendo a colocação em cima do nosso clube, hoje a gente atua basicamente com um clube de charuto, né? Onde tem vinho, um bom whisky. Mas o que eu vejo é mais a experiência, novamente tocando, que a gente realmente conduziu para esse lado, e realmente se torna diferente. Você num bom ambiente, um ambiente magnífico, com um profissional, né, onde a gente realmente pontua toda a parte realmente que tem que suprir de um charuto. A exaustão, a ambientização, cadeiras, poltrona, pessoas. É todo um conjunto que vai fazer, cara, que local sensacional. Eu não inventei a roda. Eu viajei bastante, morei fora do país, nos Estados Unidos. Realmente visitei muito clube de charuto lá fora e trouxe essa bagagem de fora. Então, também não tem segredos, assim. Tem um segredo quando você faz esse comparativo que a gente está falando de mercado, de locais que realmente só oferece a venda, né? Não
todo um conjunto. O nosso ramo é um pouco diferente, mas entra no mesmo segmento, né? Tu ser bem atendido por um bom corretor também faz toda a diferença Entendo na do decisão produto, né? e, enfim. Em qualquer área, né, Felipe? Em qualquer área, um bom profissional faz muita diferença. E realmente fideliza. Então, qual o segredo de hoje eu ter uma crescente dentro do mercado, principalmente aqui região sul, cada vez mais? É a excelência. Eu fui indicado por um novo projeto lá em Curitiba, de uma empresa, uma grande empresa que está vindo se instalar aqui, e já me colocaram como parceiro. Falaram, cara, fui indicado por você lá em Curitiba. Não tem. Os caras falam, nem procura outro, vai ali no Tarcísio, que ele... Legal. Bacana. Só se ele não fechar. Não, mas nós fechamos já, vai ter novidade aí no mercado. Que legal. Show. E hoje o clube, como é que funciona, Tarcísio? Tu já tem um número X de membros, eventualmente abre novas turmas, como é que é? Como é o funcionamento? Eu não segui, eu costumo dizer, né, não é só o fato do pagamento, a anuidade. Né? Existe um perfil de cliente, Claro. tá, que a gente conduziu para esse formato. Então, são três níveis do clube: Gold, Black e Diamond, aonde eu faço alguns eventos pontuados para os níveis dos associados. Né? Ele vai pagar uma anuidade, não vou citar preço, vamos deixar nossos contatos aí, a pessoa entra em contato. A ideia não é essa, vir fazer pitch, é realmente tornar o universo do charuto mais conhecido, onde vai ter alguns eventos e vai ter a pessoa recebe 100% do valor investido numa moeda própria nossa, que chama WCoin. É uma criptomoeda construída na Solana, na plataforma Solana, que é uma das principais no mundo hoje. O Trump fez a moeda dele, é a mesma plataforma, totalmente segura. Então você vai pagar o valor, 100% desse valor na mesma hora que você pagar, vai voltar na nossa criptomoeda, que é 1 por 1. Olha só. Então você vai ter todo o valor agregado para consumir também. Então, os eventos que eu faço no mínimo uma vez por mês já está incluso. Você não vai pagar charuto, consumo, vinho, uísque. Existem experiências no universo do vinho também e do uísque. Está tudo incluso. E você vai ter mais os 100% do cashback para poder gastar esporadicamente. Eu quero fechar um negócio. Tarcísio, eu estou precisando de uma caixa de charuto, eu vou fazer um evento aqui em casa com os amigos. Você vai ter esse consumo teu 100% em cashback na nossa moeda. Bacana. Eu poderia, eventualmente, sendo membro do clube, levar um cliente meu lá também, para experimentar? A ideia é essa. Que legal. É realmente você tornar uma extensão do teu business também. Bacana. Essa é a ideia. Que o espaço é bem para isso, né? Eu já muito conheci legal lá, esse espaço. realmente a estrutura é fantástica. Recentemente nós trouxemos num evento último até, o Nelson Williams, um dos principais advogados da América Latina hoje, e também um mega apreciador de charuto Olha aí. cubano e outros também, off-Cuba. E foi bem bacana. Foi um evento totalmente fechado só para os associados. Que bacana. Legal. E assim, não sou membro do clube ainda, estou iniciando no mundo de charutos. Tem um nome específico para o consumidor de charuto? Não, é um degustador. Um degustador. Um apreciador, um degustador. Como é que eu posso fazer? Eu vou um belo dia lá na tua estrutura, converso contigo, tu vais... Nós não atendemos, eu não atendo mais qualquer horário. Sim. Realmente existe... Eu canalizei isso para gerar eventos, então Legal. pontuados. A pessoa interessada, eu vou convidá-la para viver um evento desse, que ela vai entender todo a complexidade do que realmente a gente quer oferecer, que não é simplesmente vender um charuto. Sim. Né? Ela vai ter contatos únicos, né? Por exemplo. A ideia não é network, não é nem a venda do charuto. É vivenciar o lifestyle do mundo do charuto. Esse é o que nós vendemos no clube. Então, ela vai ter pessoas qualificadas, grandes empresários da região ou a nível nacional também. Eu já tenho associados
até de fora do país, São Paulo, Maringá. Então tem outras regiões também, Joinville, Blumenau, Que interessante. Florianópolis, grandes empresários. Então, às vezes, ele vai ter o contato, a aproximação, quem vai fazer é o próprio charuto. Você vai fumar um charuto, vai surgir uma boa conversa, tomando uma boa bebida, isso naturalmente vai evoluir para uma amizade, né, ou para negócio. E o funcionamento para quem ainda não faz parte, como é que ele vai entrar, tomar esse primeiro contato, digamos? Esse primeiro contato, eu vou deixar meu telefone, Tá. onde a gente fornece, a pessoa se interessando, a gente fornece um PDF, onde está bem explicadinho ali tudo, tem todas as informações. Evoluindo isso, eu vou fazer o convite para participar de algum evento personalizado. Então, Legal. eu vou passar data, dia e hora, e é assim que funciona. Tu vê que já é muito diferente de chegar na loja, né? Ou na Delicatessen. Hoje eu vim fumar um charuto. Hoje não trabalho mais assim. Hoje não, há um bom tempo. Né? Realmente é um processo mesmo de clube. E isso deu muito certo, Damian, porque realmente a gente une os mesmos níveis de pessoas, então a conversa é a mesma, entendeu? Não se torna como... a gente não está fazendo esse podcast aqui para realmente queimar ninguém ou absolutamente... Mas a gente entendeu algumas necessidades de mercado, né, onde a gente realmente quer trazer o melhor. Claro. Né? Então, juntando os níveis de pessoas, de empresários, negócios diferentes, vai dar muito certo e acabou dando. O bacana é que assim, não é para qualquer um, isso é fato. E aí com essa, de novo, falando em barreira de entrada, até mesmo para a questão do clube, porque entende-se que quem já está lá há tempos contigo também não quer toda hora, porque vem alguém ali, daqui a pouco, o corretor de imóveis que a gente brinca, o cara vai morar num condomínio só para fazer network. A gente sabe que tem. Vocês estão nesse universo, né, da corretagem. Vocês querem viver outras experiências, né? Ou um evento, com certeza transitam para realmente também fazer negócio. Entendeu? Dificilmente você vai fazer negócio com o teu próprio amigo corretor. Né? Então, essa preocupação que nós temos de realmente o teu valor investido não só em produto que já é real, 100% de cashback, mas realmente você fala, cara, vale muito a pena. Mas não infelizmente, não é para todos. Porque realmente a gente entendeu que o acesso é fundamental. Claro. Limitar o acesso é fundamental dentro desse universo ultra premium ou de luxo. Não adianta. Bacana. Né? A gente sabe de grandes empresas, também não estou inventando a roda. Né? Propriamente, você tem o desejo de comprar um Rolex, você vai ter que entrar numa fila de espera aí de anos. Exatamente. Então não é simplesmente comprar, e nós fazemos a mesma coisa. Não é simplesmente ter o desejo e ter o valor, né, em mãos. Não, realmente faz parte do nosso universo, ok. Perfeito. Isso existe um mapeamento bem tranquilo, né? Também não é um clube engessado, ao contrário. Realmente a gente só entendeu que tem que ter uma limitação de acesso. Legal. Um dia que eu tive lá para conhecer a tua estrutura, tu comentavas de um pessoal que trouxe um whisky diferenciado também, porque daí, além, como a gente está falando das bebidas que acompanham, né? O whisky, vinho, o conhaque. Então, nesses eventos teus, não é só a questão da degustação do charuto. Eventualmente, trazem algumas novidades também no mundo etílico, digamos assim. Não só do charuto. Eu vou ter um evento agora também, não sei se para julho ou agosto, de uma fábrica, não vou citar nomes, uma fábrica nacional, onde vai ter a tabacaleira, que é a mulher que enrola o charuto, Olha que legal. fazendo na hora ali, tendo uma experiência, o conhecimento, o proprietário da marca também, eu como um especialista dentro do segmento. Então, esse é o nível do nosso produto. Que legal. Né, de entrega. Então, é bacana porque dentro do universo de bebidas, nós já fizemos de vinho, né, trouxemos sommeliers, trouxemos proprietário da vinícola. Isso torna um evento totalmente diferenciado. Porque ali você tem um proprietário,
o enólogo. Então, vem uma equipe realmente formada, aonde, para quem é apreciador, acha muito interessante, né? Dentro de um universo, por exemplo, do whisky, eu tenho um parceiro que é o Jorge, é um cliente, um associado nosso do Clube Charuto, um parceiro meu também comercial, e ele é um especialista. O que eu tenho de base de conhecimento no universo do charuto, ele tem de whisky. Que legal. Porque ele, além de ser um colecionador, né, nós fizemos um evento onde ele trouxe uma pequena parte da coleção dele. Tinha garrafa ali de mais de 30 anos. Poxa. Onde ele falou assim, Tarcísio, essa garrafa tem 6 no país. 6, todos em mão de colecionadores. E eu vou abrir aqui. Eu vou usar a frase dele que é magnífica, que é... Eu falei, Jorge, você vai abrir essa garrafa? Tarcísio, garrafa fechada não tem história. É verdade. Essa é a Legal. frase dele. Então, Momentos e a memoráveis. experiência foi única. Foi única. Dentro do universo do whisky, e finalizamos fumando esse charuto. É um Monte Cristo, 1935. 1935, Esse aí o fundação Da empresa. da empresa, né? Falei, nossa, e foi realmente fechar com chave de ouro, né? que legal. Unimos o universo do whisky, um bom bourbon, Macallan, Dalmor, são as principais marcas, Ibique, japonês, para realmente entenderem, né? E o custo não não foi nem absurdo, porque ele falou assim, eu realmente presenteei os associados do clube com esse... Porque não tinha como precificar. O que ele trouxe de qualidade e de garrafas de uísque ali ia ser um valor muito alto. Olha O mais charuto que está em torno... Esse charuto aqui está em torno de R$500. Então ia ficar um valor muito alto. Eu resolvi presentear 10 exclusivos convidados Que dos legal. sócios do Bacana. clube. Então existe vários formatos, né, de eventos de vários tipos de produto, né? A gente tá, por exemplo, agora a gente está indo para Cuba com os associados, Diamond. Que legal. Então a gente vai visitar a fábrica da Coíba. Bacana. Uma imersão mesmo. Uma imersão. Visitar a fábrica da Coíba é do governo, a fábrica do governo cubano. Tem que ter autorização deles. Então não é uma coisa fácil que eu como turista Sim. vou lá, simplesmente vou e vou querer visitar. Não, é o acesso. Que interessante isso. Tarcísio, a gente vai chegar na reta final aqui do podcast. Gostaria que pudesse explicar um pouco desses acessórios que trouxesses aqui. Já havias falado do sachê de umidificação e do O zip. Zip, o Boveda. Esse aqui é um cortador guilhotina. O único. O corte, isso é legal. Ele tem que ser um corte preciso, bem fininho mesmo, somente essa tampinha da cabeça. E dá um corte seco. Esse é um tipo de cortador tradicional. Esse outro é um cortador também corte V, né, que a gente chama. Ele vai fazer uma espécie de uma boquinha só. Olha só. Então vai reter o fluxo, né? Para deixar Vai ficar mais encorpado. Mais encorpado, mais leve. Teve clientes no clube que começaram a cortar com eles. Falou, cara, achei bacana. Preferiu. Aqui está um apoiador de charuto. Não só o cinzeiro, que é diferenciado. Mas às vezes você... Que bacana. Esse é da Coíba. Você quer colocar para... O charuto existe esse ritual, né? Você não fica... Você tem que deixar descansar também, né? Existe uma conversa, uma degustação bem tranquila. Então você não vai ficar toda hora puxando, né? Uhum. Então deixa a queima dele. Às vezes ele apaga, vai lá, reacende. Existe um ritualzinho. Até o próprio isqueiro é diferenciado, né? Vamos. Esse aqui eu trouxe, tem outros, tem de mesa para deixar em casa, né? Esse aqui é um torch. Dupla.
Esse aqui é o mais específico, né, para acender um charuto, porém, no formato tradicional, que eu costumo dizer, é um filetezinho de folha de cedro. Então, você acende a folha de cedro e acende o charuto. Você não vai ter o contato direto da chama com o charuto. Por conta do Esse gás? aqui é muito... Pra não alterar o sabor? esse gás é um gás específico. Por isso que a gente sempre aconselha esse formato de isqueiro. Né? Esse formato de isqueiro, o gás já é específico, ele não vai interferir tanto no blend de charuto. É um tradicional, aqueles populares isqueiros, aquilo já vai comprometer a qualidade do blend de charuto. Só o que faltava, né? Comprar um charuto de 500 e acender com bique, né? Não dá, né? Mas interessante a questão da folha de cedro. Que bacana isso. E aqui, esse isqueiro também é um isqueiro que vem com acessório também. Ele é um furador, onde nesse formato parejo, você consegue furar, fica só o furinho mesmo. E ele também fica um pouco mais encorpado. Então, tem muitos clientes, então ele já está basicamente com um furador. Basicamente não, com um furador e com o isqueiro juntos. Se de repente no bolso, não quero cortar ou não tenho cortador não prefere. Aqui já é para quem prefere um fluxo maior. Então vai cortar basicamente todo. Esse aqui eu trouxe um higrômetro, que é para a umidade, medir a umidade. Você coloca dentro da caixa com só para ir controlando, né? Quando a pessoa não tem experiência, como é que eu vou saber se tá bom, se tá seco, né? Só no toque. Então, um acessório é o higrômetro. Isso aqui é um case, né? Uma porta-charuto de 2 unidades. Esse também é amassadinho, que é meu e uso próprio. Então, às vezes vai num evento, você não quer levar o charuto, que até acaba no trânsito, quebrando, lascando, coloca no casezinho, para proteger. Tem um tubinho ainda de às vezes alumínio, né? Às vezes vem, o próprio, né? Muitas vezes eu até costumo dizer, eu falo assim, o tubo é legal para presentear, uma apresentação maravilhosa, mas muitas vezes ele o charuto que tem dentro ele não vai ter uma excelente qualidade, não é via de regra. Tá? Não respira, enfim, tem uma série porque de coisas, eles colocam um case aquele de alumínio ou de plástico, né, que tem justamente para burlar a qualidade da folha, né, da folha externa, né, que tem que ser linear. Então, se você pegar uma caixa que não tem tubo, a tonalidade da folha do charuto ela tem que ser igualzinho. Na caixa inteira. São 2 camadas. Essa aqui é de 10 unidades, mas no padrão é 25 charutos. A camada de cima e a camada de baixo. Tem que ser parelha. Igualzinho. Vieram do mesmo lote. Como ele ali, não, né? como às vezes a qualidade não vai entregar isso, eles colocam no tubo. Então, claro, que daí vem de solto. Não é via de regra, né? Por exemplo, tem Davidoff, charuto excelente e vem no tubo de alumínio. Então não é via de regra. Às vezes esse charuto é um charuto sensacional, ele vem no celofane para conservar um pouco mais a qualidade da folha. E basicamente é isso. E eu trouxe um regulador de chama, de isqueiro, né? Que no fundo do isqueiro tocha. Muitas vezes perguntam como é que eu acabei esquecendo até o gás aqui para fazer a demonstração. Mas isso aqui é para regular a altura da chama. Essa chavezinha. Muitas vezes não vem, né, no isqueiro. Esse, no caso, veio, mas alguns não vêm. Aí é só para a pessoa entender. Por conta da bitola do charuto? Aí vai variar. Não, chama, tem pessoa que gosta da chama um pouco mais maior, né? Eu deixo baixinha, mas às vezes ele quer um pouco maior, se regula com a chavezinha. Olha só. Muito interessante. Tem mais acessórios, muito mais coisa, mas a gente ficava meio inviável assim, de trazer uma mesa. Mas no vídeo deve ter aparecido bastante situação aí. Bacana. Chegando ao final, quero mais uma vez pedir para que você deixe teu like, te inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber o aviso de toda vez que tiver um vídeo novo. Os dados todos do Tarcísio estão aqui no descritivo, contato, endereço. Pode chamar lá que eu puder
e passar informação, Claro. favorecer. Sejam todos bem-vindos ao nosso universo do charuto. Opa, a questão de agenda de eventos, tu deve divulgar no Instagram, uma situação assim? Os eventos a gente não divulga porque os eventos são Que é fechados. pro clube, tá certo. Mas a pessoa que tem interesse, a gente vai tentar conciliar da melhor forma possível para que ela entenda e viva um evento nosso, que aí ela vai Legal. entender e vai realmente entender que vale muito a pena. Perfeito. Agradecer o Tarcísio. Eu que agradeço. Foi um prazer aqui ter Trazido aí. começar a semana assim tão bem assim colocando já à disposição e eu costumo dizer, Felipe, Dani, o meu cartão de visita é o charuto. Olha só. Então, o Dani, eu sei que Opa. seja Olha aí. bem-vindo ao nosso universo. Muito Esse é um obrigado, charuto hein? que nós somos distribuidor exclusivo na região sul. Esse é um Gentili, não tem nada a ver com a família Gentili, é uma marca italiana centenária já. É um charuto pontuado. Outra característica é essa. Como o charuto é como o vinho, né? Ele tem uma pontuação de 0 a 100 de qualidade, que entrega qualidade, construção. Não é o Tarcísio que pontua, são as grandes revistas especializadas, os grandes sommeliers. Existe um megas eventos a nível muito global mesmo, para pontuar. Esse é pontuado a 89 pontos. Olha. 91. Esse é 91 por causa da bitola até. Aham. Mas eu tenho outras marcas, o Pichardo, por exemplo. São marcas nossas exclusivas na região sul. Que bacana. O Dom Emanuel, que é esse aqui dominicano, o NAC, maravilhoso charuto. Olha só. Existe um aplicativo, por acaso, como tem no vinho, você consegue, para quem está pesquisando e ver um nome diferente ali. Olha, existe a Cigar Aficionado, que é a revista, né? Ah, sim. Que ela faz a pontuação, ela não é um aplicativo. Não, eu Existe digo- um site. Ah, tá. Daí pode consultar lá. De repente eu me deparei com um nome que eu não Não conhecia, tem. eu pesquiso lá e eu vou tem. saber a... Mas hoje, se você colocar no Google, vai te dar boas Vai te informações. Né? lapidando. Show. Porque realmente quem ganha o selo, né, de pontos, eles querem divulgar. Claro. Faz parte. Né? Perfeito. Tarcísio, muito obrigado mesmo. Espero que a gente tenha despertado o interesse de mais pessoas de conhecerem, de saberem mais, né? É muito conhecimento aí para passar em pouco tempo. Em pouco tempo. Mas deu um briefing legal, eu acho que o o bacana pessoal... é deixar o gostinho de quero mais, né? Da curiosidade de ir atrás e de se informar Podemos melhor. fazer outro. A minha mulher, ela é Cigar Sommelier. Olha também. só. Então, o universo feminino que não acabamos... Né? Pareceu o clube do Bolinha aqui, né? Mas existe um universo feminino também de apreciadoras. Tanto é que a minha mulher é Cigar Sommelier. Devido bacana. a isso. Nós já fizemos eventos também pontuados só para mulheres. Bacana. Bem bacana. Olha aí, ó. Tem o Clube da Luluzinha também. Também. Não é só do Valinha. Tem também. Show. Então, estou à disposição. Perfeito. Quero te agradecer demais. Você, então, deixa também nos comentários, se tiver alguma dúvida, escreve aqui. A gente vai ter o maior prazer em responder. Então, fica com a gente. Até a próxima. Deus te abençoe. Hey você, chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência, aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades.